Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva, por gentileza. Inscreva-se no nosso canal se gostar do vídeo ou deixe seu like e nos ajude a divulgar a palavra de Deus compartilhando este vídeo ou com o próximo. Assista esse vídeo até o final, pois tem uma grande mensagem de Deus para os nossos corações. Sem demora, vamos para o vídeo. Lembre-se, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tragédia. Calor extremo agora em outubro no Brasil e no mundo. A onda de calor extremo em pleno fim de inverno e começo de primavera pegou muita gente de surpresa neste ano. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, 2023 teve o mês de setembro mais quente dos últimos 80 anos. E, com a chegada de outubro, o calor deve persistir, junto às chuvas no sul do país. Segundo a Climatempo, diferente de setembro, o mês de outubro é historicamente um mês de temperaturas mais altas, e é possível que a onda de calor recorde que aconteceu na primavera de 2020 volte a se repetir em 2023. Além disso, o El Niño deve continuar influenciando o clima global e do Brasil. Este evento já é considerado forte e o fenômeno atuará durante toda a primavera de 2023 e o verão de 2023-2024. Os principais centros de monitoramento do clima global apontam que o El Niño enfraqueça somente durante o outono de 2024, diz a Climatempo. Em outubro, o efeito do El Niño esperado para o Brasil é de intensificação das chuvas no sul e diminuição das precipitações no norte e nordeste. Ou seja, há grandes chances de novas enchentes no Rio Grande do Sul e uma piora no quadro, já grave, de seca no Amazonas. Por todo o Brasil, deve haver certa instabilidade no ciclo de chuvas. Vai ser comum termos períodos de 3 a 5 dias praticamente sem nenhuma chuva, sendo um reflexo dessa irregularidade, dessa mudança da circulação de ventos causada pelo El Niño, diz Vinícius Luciriu, meteorologista da Climatempo. Vale lembrar que o El Niño é um fenômeno provocado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico próximo à linha do Equador, na altura da costa do Peru. Apesar dessa elevação de temperatura ser comum nesta época do ano, pela maior incidência de raios solares na região, dada a posição da Terra em relação ao Sol, o fenômeno, assim como seus efeitos, são intensificados pelas mudanças climáticas. Altas temperaturas por todo o Brasil. O El Niño também ajuda a causar mais áreas de alta pressão atmosférica, que intensificam o calor. Por isso, é possível haver novas ondas de calor extremo. Segundo a Metsul, as altas temperaturas devem perdurar por todo o Brasil em outubro, mas principalmente no centro-oeste, onde o tempo fica mais seco. Já no sul e no sudeste, a incidência maior de chuvas deve ajudar a barrar a expansão do calor a um estado extremo. A tendência é de dias quentes e noites mais amenas. Previsões de tragédias e calor em outubro de 2023. Nos Estados Unidos. Outubro de 2023 pode ser um mês de extremos climáticos nos Estados Unidos, com ondas de calor, incêndios florestais e possíveis desastres naturais. Segundo cientistas da NASA, o fenômeno El Niño, que eleva as temperaturas da superfície do Mar do Pacífico e afeta o clima global, deve atingir seu pico no final deste ano e ter um grande impacto nas estatísticas do ano seguinte. Isso significa que 2024 pode ser ainda mais quente do que 2023, que já tem sido pródigo em calor extremo. Conforme o site Onde e Quando, que fornece previsões meteorológicas baseadas em relatórios de cerca de 10 anos, o tempo nos Estados Unidos em outubro varia dependendo da cidade e região do país. Em algumas cidades, como Sacramento, Honolulu, Nova Orleans, Las Vegas e Los Angeles, o clima é perfeito, com céu claro e ensolarado e temperaturas agradáveis.
Em outras, como Albuquerque, Miami, Nova York, Chicago e São Francisco, o tempo ainda é bom, mas as temperaturas podem ser mais altas ou mais baixas do que o normal. Em algumas regiões, como Connecticut, Cleveland, Seattle e Boston, o tempo é apenas correto para atividades como visitar o patrimônio ou fazer trilhas. E em outras, como baixas e possibilidade de neve. Além das variações regionais, os Estados Unidos podem enfrentar eventos climáticos extremos em outubro de 2023, como furacões, tornados, tempestades e secas. Esses eventos podem causar tragédias segundo um estudo da BBC. O aquecimento global aumenta a frequência e a intensidade desses eventos nos últimos anos. O estudo mostra que as crianças que têm hoje entre 10 e 12 anos vão viver em um mundo mais quente e mais perigoso do que seus pais e avós. Portanto, é importante estar atento às previsões do tempo e aos alertas das autoridades locais antes de viajar para os Estados Unidos em outubro de 2023. Além disso, é essencial tomar medidas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera e combater as mudanças climáticas que ameaçam o futuro do planeta. Previsões de tragédias e calor. Outubro de 2023. Na Europa. O mês de outubro de 2023 promete ser um dos mais quentes e extremos da história da Europa, O mês de outubro de 2023 promete ser um dos mais quentes e extremos da história da Europa, com climáticos estão relacionados à influência do fenômeno El Niño, que está em sua fase mais forte e deve persistir até o outono de 2024. O El Niño é um aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico, que afeta o clima global e altera os padrões de precipitação e temperatura em diversas regiões do planeta. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, OMM, o El Niño de 2023 é o mais intenso desde o registrado de 2015 a 2016, que foi considerado um dos mais fortes do século. Os efeitos do El Niño já foram sentidos na Europa desde o início do ano, quando vários países registraram recordes de temperatura na véspera e no primeiro dia do ano. Na França, por exemplo, a média de temperatura em setembro foi 3,5 graus Celsius superior ao normal, e no primeiro dia de outubro foram batidos recordes de calor em várias cidades. Em Chipre, a previsão é que as temperaturas se mantenham acima dos 30 graus Celsius durante esta semana. Na Espanha e em Portugal, os termômetros estão próximos dos 40 graus Celsius em algumas regiões, e há risco de incêndios florestais. Na Itália, são esperados picos de calor acima dos 30 graus Celsius nos primeiros dias de outubro em várias regiões. Na Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Polônia e Suíça, o mês de setembro foi o mais quente já registrado na história. Na Alemanha e na Bélgica, a temperatura média em setembro foi 4 graus acima do normal para a estação. Além do calor excessivo, o El Niño também favorece a formação de ciclones e tempestades no Atlântico Norte, que podem atingir a Europa com ventos fortes e chuvas intensas. Em 2022, desastres climáticos, como inundações, deslizamentos de terra e furacões destruíram vidas, infraestruturas e meios de subsistência em vários países europeus. A tendência é que esses eventos se repitam ou se intensifiquem em 2023. A OMM alerta que o aumento da temperatura global está tornando os eventos climáticos extremos mais frequentes e severos, independentemente do cenário de emissões de gases de efeito estufa. A agência da ONU afirma que é urgente tomar medidas para reduzir as emissões e adaptar-se
aos impactos das mudanças climáticas, que já são inevitáveis. Tragédias no mundo que a Bíblia diz. Olá, amigos, sou o profeta pastor Marconi Silva. Se você chegou até aqui, é sinal que Deus tem algo grande para você. Então não percam tempo, inscreva-se no nosso canal e ouçam Palavra de Deus. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Hoje quero falar com vocês sobre um assunto muito sério e triste: a tragédia e o calor no mundo. Vocês já perceberam como o clima está cada vez mais quente e extremo? Como as secas, as queimadas, as enchentes e os furacões estão se tornando mais frequentes e devastadores? Como muitas pessoas estão sofrendo e perdendo suas vidas, suas casas, seus meios de subsistência e sua esperança? Isso tudo é resultado do aquecimento global, causado pela emissão excessiva de gases de efeito. A nossa Mãe Terra, que Deus nos deu para cuidar e preservar. Estamos desrespeitando a sua criação e a sua vontade. Estamos pecando contra Ele e contra os nossos irmãos e irmãs. A Bíblia nos ensina que Deus ama o mundo e tudo o que nele há. Ele fez tudo com sabedoria e bondade. Ele nos deu domínio sobre a terra, mas não para explorá-la e esgotá-la, mas para cultivá-la e guardá-la. Ele nos chamou para sermos seus cooperadores na obra da criação. Ele nos mandou amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas nós nos afastamos de Deus e do seu plano. Nós nos tornamos egoístas, gananciosos, violentos e indiferentes. Colocamos o dinheiro, o poder, o prazer e o consumo acima de tudo. Nós nos esquecemos do nosso dever de cuidar da terra e dos pobres. Nós nos tornamos cegos e surdos aos clamores da natureza e dos necessitados. A Bíblia também nos alerta sobre as consequências dos nossos pecados. Ela nos mostra como Deus castiga os que se rebelam contra Ele e contra a sua lei. Ela nos mostra como a desobediência gera sofrimento, morte e destruição. Ela nos mostra como a terra geme e se revolta contra os que a maltratam. Um versículo que ilustra bem isso é o seguinte: o Senhor olhou para a terra, e ela estava tremendo, tocou as montanhas, e elas se encheram de fumaça. Salmos 104, 32. Esse versículo pode ser entendido tanto literalmente quanto simbolicamente. Literalmente, ele descreve os fenômenos naturais que acontecem quando Deus manifesta o seu poder e a sua ira. Simbolicamente, ele descreve o estado de angústia e aflição em que se encontra a humanidade devido aos seus pecados. Mas a Bíblia também nos oferece uma mensagem de esperança e salvação. Ela nos mostra como Deus é misericordioso, compassivo, fiel e amoroso. Ela nos mostra como Ele perdoa os que se arrependem e se convertem. Ela nos mostra como Ele envia o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar da morte eterna. Ela nos mostra como Ele renova todas as coisas pelo seu Espírito Santo. Um versículo que ilustra bem isso é o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, 16. Esse versículo resume o Evangelho, a boa notícia da salvação em Jesus Cristo. Ele revela o amor infinito de Deus pelo mundo e por cada um de nós. Ele promete a vida eterna para os que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Ele convida a todos para entrarem no seu reino.
Paz, justiça e alegria. Portanto, meus amigos, diante da tragédia e do calor no mundo, não devemos ficar indiferentes nem desesperados. Devemos reconhecer os nossos pecados e pedir perdão a Deus. Devemos mudar os exemplos de Jesus Cristo. Devemos confiar na sua graça e na sua promessa. Devemos esperar na sua vinda e na sua vitória. Que Deus nos abençoe e nos auxilie a sermos fiéis a Ele e à sua criação. Amém. Inscreva-se em nosso canal para acessar o conteúdo exclusivo. Deixe seu like para apoiar nosso trabalho e fique atualizado com nossos lançamentos. Sua inserção e interação são essenciais para a nossa comunidade. Compartilhe com amigos para ampliar nosso alcance e participar ativamente nos comentários. Agradecemos por fazer parte.